Bom, eu sou Bia Barbosa, sou jornalista, sou coordenadora do Intervozes, que é um coletivo que atua com democratização da comunicação, e sou secretária-geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Bia, de uma forma geral, qual tem sido o papel da mídia e a sua relação com os diversos poderes nos estados contemporâneos? Olha, a mídia tem aquela fala que todo mundo repete, que a mídia é o quarto poder, e ela não é exagerada, né? Ela é necessariamente um poder nas sociedades contemporâneas. É claro que em sociedades mais democráticas, essa mídia tem um caráter mais diverso e mais plural, e, portanto, ela é menos decisória ou menos definitiva dos rumos que uma determinada nação segue ou que um determinado país segue. Em contextos em que essa mídia é muito concentrada ou em contextos em que essa mídia é controlada pelo Estado, por exemplo, a gente precisa lembrar que ainda tem países que os Estados controlam totalmente os meios de comunicação, este poder é ainda maior. E aí, nesses lugares, a gente fala que ela não é nem o quarto poder, às vezes ela é o primeiro poder. Então, o poder de influência que os meios de comunicação têm numa sociedade, nas sociedades contemporâneas, ele é bastante significativo. E no Brasil, acho que a gente pode dizer que ele é bastante determinante para os rumos da vida política do nosso país. Por quê? Bom, acho que por diferentes razões. Assim. Primeiro, porque a gente vive num cenário em que o sistema de comunicação brasileiro ele é extremamente concentrado na mão de empresas comerciais que têm fins lucrativos. E são empresas que, apesar de estarem explorando um serviço que é um serviço público de radiodifusão, elas operam com interesses comerciais ou interesses econômicos, políticos dos donos dessas empresas. Basta a gente lembrar que a imensa maioria da população brasileira sequer sabe que rádio e televisão são concessões públicas. Acha que é um trabalho de uma questão de iniciativa privada, assim como é jornal e revista, né? Então, o fato de você ter a grande parte de tudo que é produzido, escrito, veiculado, difundido, ouvido, nos meios de comunicação de massa no Brasil, ser feito por poucas empresas, que são grandes grupos de comunicação, grandes grupos econômicos, já gera um problema sério para a nossa democracia do ponto de vista da ausência de diversidade. Na outra ponta, a gente tem uma falta de acesso a alternativas de comunicação pela parte da população brasileira. Então, a gente vive hoje, em 2016, num quadro que metade da população brasileira não pode ser considerada sequer usuária de internet. Tem uma exclusão digital enorme no Brasil, causada principalmente por fatores econômicos. E a gente tem um sistema de comunicação comunitária, popular, alternativo muito frágil, muito incipiente, porque sempre viveu à margem das políticas públicas, à margem do papel do Estado de fortalecer esses sistemas. Então, a gente tem um quadro de grande concentração, por um lado, então a gente não tem nem competição do ponto de vista econômico e comercial, do campo de vista da comunicação privada, e a gente tem uma ausência de diversidade do outro aspecto e uma parcela da população que se informa única e exclusivamente pela televisão, e isso torna o poder desses grandes grupos de comunicação ainda maior. Quando a gente fala de concessão pública, a gente está falando de um serviço que está sendo prestado e que a gente fala do papel do Estado em fazer a garantia da oferta desse serviço. A nossa Constituição, ela diz que os serviços de radiodifusão podem ser prestados pelo Estado ou por empresas mediante autorização do Estado. Por quê? Porque o espectro eletromagnético, as ondas por onde passam os sinais do rádio e da televisão, é um espaço limitado. Então, não dá para todo mundo ocupar. Apesar da gente não enxergar essas ondas, esse é um espaço bastante limitado. Então, estar nesse espaço e ter a possibilidade de falar para milhões, como acontece no nosso país, é um privilégio. Então, o Estado que precisa fazer a gestão desse espaço, não pode ser a lei do mais forte. O Estado precisa fazer a gestão desse espaço para que ele seja ocupado de uma maneira minimamente plural, minimamente diversa. Infelizmente, as normas que existem no Brasil para a ocupação desse espaço não foram capazes, historicamente, aí a gente está falando desde que o rádio e a televisão chegaram no Brasil, não foram capazes, historicamente, de garantir essa ocupação diversa e plural. E o resultado é que hoje a gente tem 90% desse espaço por onde trafegam as ondas do rádio e da televisão ocupados por empresas comerciais com fins lucrativos. Bom, acho que valeria uma meia hora de conversa a gente falar do que poderia ter sido feito nesses últimos 15 anos de governo democrático e que não foi. Mas do meu lugar de fala, do ponto de vista da comunicação, eu acho que a gente não enfrentou esse estado
de concentração da propriedade dos meios de comunicação, de ausência de diversidade, de pluralidade, de ausência do acesso à informação e a mecanismos de exercício da liberdade de expressão pelo conjunto da população brasileira. E acho que a gente está pagando um preço muito caro por isso hoje. Não só porque a gente teve um papel muito preponderante dos meios de comunicação na discussão do processo do impeachment e na discussão da definição do que ia acontecer, e continuamos tendo os meios de comunicação incidindo muito pesadamente nesse processo, como a gente não deu conta de incluir essa massa enorme de cidadãos que hoje não tem nenhum tipo de mecanismo de exercer a sua liberdade de expressão. Porque quando a gente fala que a liberdade de expressão é um direito fundamental, eu posso vir aqui falar o que eu penso, vocês vão registrar, vão colocar isso na internet, algumas pessoas vão assistir, eu posso ir aqui na Praça do Museu da República fazer um protesto, eu posso ir no Congresso. Mas essa liberdade de expressão em sociedades mediadas pelos meios de comunicação, ela só pode ser feita de maneira plena se as diferentes visões, ideias, opiniões, lugares de fala, visões de mundo que existem numa sociedade poderem ser representadas também através dos meios de comunicação de massa. Então, acho que a gente não enfrentar esse debate de entender a centralidade dos meios de comunicação para uma agenda democrática em qualquer sociedade que assim se pressuponha, é um grande retrocesso. Assim. Eu acho que a gente não enfrentou essa agenda, a gente teve poucas mudanças nesse cenário, e ao contrário de vizinhos como Argentina, Equador, Bolívia, que chegaram a ter sistemas de comunicação muito parecidos com o nosso, essencialmente comerciais e bastante concentrados, e enfrentaram esse debate a partir de novas leis e novos marcos regulatórios que alteraram essa concentração. O Brasil não fez isso. Por que você acha que isso aconteceu? Eu acho que por dois motivos. Primeiro, porque, historicamente, o poder dos meios de comunicação é muito grande no país. Então, você tem quase que uma covardia dos diferentes governos, nas diferentes instâncias, em mexer com isso. E comprar esse debate e jogar esse debate para a sociedade brasileira e incentivar que a sociedade brasileira faça esse debate. Então, acho que tem um receio de, com esse debate, com essa questão, a gente não se mexe. Do mesmo jeito que não se faz a reforma agrária, não se faz a reforma dos meios de comunicação no Brasil, porque se mexe com interesses muito poderosos. Por outro lado, eu acho que a gente ainda tem uma carência do próprio reconhecimento da comunicação como um direito fundamental por parte do cidadão brasileiro. A gente não foi educado para isso. Enquanto a gente, por exemplo, formou uma geração que já sabe que o meio ambiente é um direito que todo mundo tem e que a gente precisa preservar, a liberdade de expressão é quase que traduzida no Brasil como liberdade de imprensa. E são direitos importantes, mas não são equivalentes e são complementares, né? Uma coisa é os meios de comunicação poderem atuar e difundir sua opinião e trabalhar e funcionar no país sem censura, e isso é o quadro que a gente tem no Brasil, não há nenhum tipo de censura em relação a isso, não há censura estatal para o funcionamento dos meios, mas, por outro lado, a sociedade está completamente excluída dessa possibilidade do seu exercício da liberdade de expressão. E a gente, infelizmente, não foi ensinado a reconhecer, a saber que a gente tem esse direito, a reivindicar esse direito, assim como a gente reivindica a saúde, a moradia, a educação. Então, quando a gente não reivindica e quando a gente não tem governos que topam comprar essa briga e fazer esse tipo de enfrentamento, a tendência é que tudo continue como sempre esteve. Eu acho que, um dos motivos que a gente não conseguiu fazer esse enfrentamento é porque, rapidamente, quando se fala da necessidade de democratizar os meios de comunicação ou de regular os meios de comunicação, se abrem as portas para todos os fantasmas da censura que o Brasil viveu muito recentemente. Mas acho que é uma maneira muito esperta que os meios de comunicação têm de fazer essa contrapropaganda da necessidade de uma democratização dos meios no país. Primeiro porque esse período de censura de fato no país e de brutal repressão aos meios de comunicação, ele é muito recente. A geração que viveu isso está viva ainda, né? Que sobreviveu a esse período está aqui. Mas, por outro lado, o que se faz é uma desinformação da sociedade em relação a isso. A gente costuma muito dizer que a censura estatal é uma forma de regulação dos meios, mas nem toda forma de regulação dos meios é censura. E aí basta a gente olhar para os exemplos internacionais e para países que têm uma democracia mais consolidada do que a nossa, e aí nós estamos falando dos Estados Unidos ao Japão, passando pela Europa, passando pela Austrália, pelo Canadá, enfim. Nós estamos falando de países que regulam os meios de comunicação, seja do ponto de vista econômico,
para impedir essa concentração dos meios, seja do ponto de vista de fomentar uma pluralidade, uma diversidade para que os diferentes segmentos da população exerçam a sua liberdade de expressão. Então, você usar o argumento da censura para combater esse tipo de ideia, e na verdade é uma ideia que não é nossa, mas é um princípio, quando você olha, as Nações Unidas dizem que para você ter democracias consolidadas, você precisa ter mídia plural e democrática. Então, não é o Intervozes que está dizendo isso, não somos nós que pensamos isso, né? São os padrões internacionais de democracia que falam da importância de você ter uma mídia plural e diversa. Então, quando você tem esse quadro de desinformação da sociedade, é mais uma prova que os meios usam o espaço público das concessões para operar em interesse próprio e manter, de novo, tudo como está. O exemplo da Argentina, ele é bastante salutar para a gente entender o que poderia ser feito aqui no Brasil e onde a gente não deveria errar, né? Primeiro que ali houve uma decisão de governo de se fomentar esse debate. Mas se entendeu que não era uma discussão que ia ficar restrita ao parlamento, que era necessário envolver a sociedade. E quando você tem, por exemplo, depois da promulgação da lei, o questionamento que empresas como o Clarim fizeram na Corte Suprema da Argentina contra a legislação, e você tem 30 mil pessoas na rua defendendo a lei de meios, como aconteceu em Buenos Aires, você entende que esse debate chegou até a sociedade. Então, ali foi um acerto, porque se politizou essa discussão, não do ponto de vista partidário, mas do ponto de vista de um direito que as pessoas passaram a reivindicar, e foi um avanço significativo. Partes importantes da lei não conseguiram ser implementadas. E aí acho que houve uma série de equívocos da parte do governo argentino. E o fato dessa lei não ter conseguido ser implementada na sua plenitude, e parte disso foi também em função do enfrentamento que os grandes meios fizeram a essa lei, criou um contexto de fragilidade a ponto dela estar sendo desmontada. Ela não foi totalmente revogada, mas os mecanismos de fiscalização dessa lei, os órgãos que tinham a função de garantir a vigilância sobre o respeito aos princípios que a lei trouxe, de continuarem sendo implementados, estão sendo desmontados, né, num governo. Então, isso mostra que o desafio é um pouco maior, né? Não basta a gente aprovar uma legislação, a gente precisa conseguir criar caldo social, tecido social, correlação de forças o suficiente numa sociedade para garantir. Eu acho que enquanto a Cristina Kirchner estava no poder, ela conseguiu fazer isso, ela conseguiu manter a sociedade argentina mobilizada para defender a lei de meios, mas perdeu a eleição e a lei corre risco. Mas acho que é importante dizer que tem muita gente ainda defendendo a lei de meios lá e esse processo acho que vai continuar. Primeiro, a mídia sempre escolhe um candidato, né, nos processos eleitorais, e aí a gente não está falando só de governo federal, a gente acabou de ver isso nos processos municipais, nas cidades agora. Então, são grupos econômicos que têm suas preferências políticas e usam os espaços públicos da radiodifusão para defender essas posições políticas. Eu acho que a mídia claramente não queria a eleição do Lula lá atrás, em 2002, quando ele foi eleito, mas depois percebeu que o Lula não ia fazer um governo de enfrentamento a essas estruturas e passou a ter uma certa relação de boa convivência ali, a ponto da gente ter, infelizmente, setores dentro do governo naquele primeiro momento que achavam que vamos esquecer essa história de novo marco regulatório das comunicações, porque a gente só precisa diminuir o poder da Globo, mas a gente vai fazer isso aumentando o poder da Record. Então, você teve segmentos dentro do governo que fizeram essa opção de entender que, no mercado, fortalecendo a competição, as coisas ali se resolviam. O que é uma grande ilusão, né? E que se mostrou totalmente prejudicial agora, né? Porque não há dúvida nenhuma de que os meios de comunicação vão seguir tendo a sua opinião. E aí a gente não está falando de uma coisa assim, de demonizar os meios, eles são malvados. São grupos econômicos que têm interesses políticos e econômicos e que vão operar nesse sentido. Então, a gente não partir desse princípio é uma ingenuidade política nossa também, né? De entender que eles precisam, e que eles vão fazer assim, e contar com qualquer comportamento diferente é ingênuo, né? É ingenuidade. A gente precisa fortalecer, são outras visões de comunicação, a gente precisa fortalecer a comunicação pública, a gente precisa operar em outras pontas para garantir essa mínima diversidade no quadro geral. Então, acho que houve uma ilusão de uma parte do governo de que era possível ter uma boa convivência com esses meios e não fazer um enfrentamento. Se percebeu ali, acho que no processo da reeleição do Lula em 2006,
de que a coisa não ia ser tão fácil assim. O Lula, no segundo mandato, ele avança em relação a mudanças nesse sentido, tanto que é no segundo mandato do Lula que é criada a Empresa Brasil de Comunicação, que é a empresa pública de comunicação, que acontece a primeira Conferência Nacional de Comunicação. Então, ele percebe no segundo mandato que algum tipo de enfrentamento tinha que acontecer, alguma mudança estrutural tinha que acontecer. E o governo Lula termina deixando o ministro Franklin Martins, termina a gestão do Lula deixando um anteprojeto de lei para um novo marco regulatório das comunicações pronto, que é engavetado no dia seguinte pela nova gestão Dilma, né? O ministro Paulo Bernardo passou os 6 primeiros meses à frente do Ministério das Comunicações, já na gestão Dilma, falando assim, nós vamos abrir um processo de discussão sobre o novo marco regulatório das comunicações com a sociedade civil, e ninguém nunca viu esse projeto até hoje, né? Tem uma história muito simbólica que é assim, um dos primeiros atos da Dilma enquanto presidenta é ir na festa de aniversário de 80 anos da Folha de São Paulo. E lá ela dá uma declaração dizendo que o único controle que os meios de comunicação têm que ter é o controle remoto, né? E quando a gente vê a entrevista que ela deu agora, já afastada formalmente da presidência da República, em que ela defende claramente a regulação dos meios, a gente fala assim, pois é, só que isso veio com 6 anos de atraso e deu no que deu, né? Então, infelizmente, a gente acho que teve, por um lado, ingenuidade política, por um outro lado, falta de coragem política para fazer esse enfrentamento. Acho que o fato da sociedade não reivindicar isso ainda de uma forma ampla foi um dificultante em relação a isso, mas acho que essa é uma agenda que continua sendo urgente. Se a gente quiser reconstruir a nossa democracia, se a gente quiser fazer não um arremedo de democracia, mas uma democracia de fato plena, a gente não vai conseguir fazer isso sem enfrentar a agenda da democratização dos meios de comunicação. Eu acho que é muito perigoso negar a importância dos partidos. Acho que em sociedades democráticas eles são, por excelência, um mecanismo de representação da sociedade que precisa continuar existindo. Agora, está muito claro que não basta a representação partidária. E eu acho que o momento que a gente vive no Brasil hoje deixa muito claro que é preciso que os partidos, pelo menos os partidos de esquerda, se reinventem, né? Acho que a gente teve um cenário muito delicado do ponto de vista do resultado eleitoral das eleições municipais, que, independentemente da esquerda ter sido bem votada ou não, a minha grande preocupação são as pessoas que desacreditaram da política, que não foram votar, e que acharam que tudo é a mesma coisa. Eu acho que isso talvez seja o elemento central que a gente precisa começar a trabalhar agora se a gente quiser sair do patamar dessa alta onda conservadora que a gente vive no país e reencantar as pessoas de novo com a política. E acho que a gente não tem que fazer opção entre movimento social e partido político. A gente precisa ter essas coisas funcionando em paralelo, e assim como a gente precisa construir outras formas de organização. Assim, eu acho que a juventude que está ocupando as escolas, a juventude que está se mobilizando pelas questões contra a violência contra a mulher, a parcela da sociedade que se organiza por direitos sexuais, pela diversidade de gênero no país, eu acho que ela se organiza de maneiras diferentes dos tradicionais movimentos sociais, e ela se organiza, e ela tem uma dificuldade enorme de se organizar em partidos políticos. Isso significa que a gente tem que acabar com os partidos e com os grandes movimentos? Não. Mas a gente precisa conseguir incorporar nesse amálgama aí de representação, de diálogo e do próprio mecanismo de institucionalidade que a gente tem na nossa República, mecanismos de diálogo com essas outras formas de organização, que para os partidos é muito difícil, para os governos é muito difícil, ainda se tem um apego a gente brinca assim, tem alguns conselhos que existem, que você fala assim, quem são os representantes da sociedade civil brasileira? É a CNBB, a OAB, né, assim, nada contra, mas assim, a gente saiu disso já há muito tempo do ponto de vista da representação da nossa diversidade. Então, acho que a gente tem que conseguir ter espaço para todo mundo, e acho que para nós que estamos nas ruas, nessa luta em defesa da democracia nesse momento, a gente tem um dever de dialogar e de trabalhar junto com esses diferentes segmentos nas mais diferentes formas de organização. Acho
que passa pela reforma política. Acho que a gente não pode ter ilusão também de que a reforma política vai resolver. Igual a Lei de Meios não resolveu o problema da comunicação na Argentina e nem resolveria sozinho no Brasil, a reforma política não resolve o problema da falta de encantamento na política, mas eu acho que ela é central de ser feita, assim. Infelizmente, o que a gente tem tido nos últimos anos são reformas pontuais e eleitorais, na verdade, que acontecem sempre no ano anterior das eleições e que, na minha avaliação, são reformas que têm prejudicado já essa pouca diversidade que a gente tem da representação. Ficou muito claro também, de novo, nesse processo eleitoral, o que significou para setores progressistas a redução do tempo de campanha, a redução do tempo de televisão, a restrição aos debates políticos na televisão para partidos ideológicos e para partidos pequenos, por exemplo. Então, a tendência é você, ao mesmo tempo que a gente precisa enfrentar uma coisa que é combater as legendas de aluguel e os partidos que não têm programa, que não têm projeto e que simplesmente existem para receber fundo partidário e negociar o seu tempo de televisão no processo eleitoral, como é que a gente enfrenta esse problema sem acabar com partidos que são pequenos, mas que são ideológicos, programáticos, que têm projeto de país. A reforma política precisa dar conta disso tudo e precisa dar conta de gerar uma representação que inclua a juventude, que inclua as mulheres, que inclua os negros, que inclua os indígenas, que não seja totalmente direcionada pelo poder econômico, né? Vale a gente lembrar que quem tirou o financiamento empresarial de campanha deste processo eleitoral não foi a reforma política no Congresso, foi a decisão da STF, né? E o Congresso fez um arremedozinho lá para garantir o financiamento para os partidos, o que acabou sendo uma porta ainda de financiamento muito pesado e o desequilíbrio econômico das campanhas eleitorais ainda se manteve. Nós não vamos mudar de uma hora para outra, né? Esse cenário é um processo político que a gente precisa enfrentar. Mas eu acho que a gente conseguir avançar na discussão de uma reforma política é uma agenda bastante urgente também, se a gente quiser sair desse atoleiro. A gente vive hoje a pior legislatura desde a ditadura militar, né? E isso é assim para a gente que está trabalhando lá dentro e é assim para quem pesquisou, né? Essa primeira informação que quem soltou sobre isso foi o DIAP, que acompanha o perfil dos parlamentares que são eleitos. E eu que tive a oportunidade de começar a trabalhar no Congresso na legislatura anterior, ou seja, pré-eleição de 2014, e agora a mudança é nítida, assim. Hoje você tem um perfil de parlamentar que, em sua maioria, não está aberto a ouvir o que a sociedade está dizendo, a achar que a Câmara e o Senado vão funcionar muito melhor se não tiver povo lá dentro pressionando e atrapalhando, né? E uma legislatura de perfil extremamente conservador. Então, não é só de excluir o povo dos seus processos de discussão, mas é um perfil que traz à tona, ou na apresentação de novos projetos, ou na ressurreição de projetos que estavam parados há muito tempo, uma perspectiva bastante antidemocrática. Quando você vê agendas, por exemplo, como a redução da maioridade penal, que estavam há 19 anos lá tramitando, mas que não vinham com força, avançando da maneira como estão avançando. E novas agendas para retroceder em direitos muito recentes que a gente conquistou para serem rapidamente aniquilados, por exemplo, como o Marco Civil da Internet, que é uma legislação, que é uma lei que ficou reconhecida no mundo todo como um bom modelo de regulação de internet que o Brasil aprovou. E hoje a gente tem mais de 20 projetos para mudar o Marco Civil da Internet, tramitando em alta velocidade na Câmara. A gente vê o quanto que essa onda conservadora se refletiu no voto e elegeu os seus representantes ali para esse parlamento. Então, é muito difícil operar lá dentro. É cada vez mais difícil a sociedade civil entrar no Congresso Nacional para trabalhar, dialogar com os parlamentares e ter o resultado desse diálogo efetivo, assim. Porque a tendência é não escutar e fazer... A gente está aqui, a gente é representante, a gente foi eleito, a gente faz o que a gente quer. E isso é muito ruim para a nossa democracia. Então, primeiro, acho que a gente não pode desistir, né? Porque tem gente que já está assim, olha, não tem mais jeito, vou ficar em casa, tem um monte de gente entrando em depressão. Eu acho que a gente precisa resistir, acho que a gente tem uma tarefa... A gente tem algumas tarefas que elas precisam se desenrolar de maneira paralela. Assim. Acho que a gente precisa continuar denunciando o golpe, a gente precisa continuar denunciando o que aconteceu. A gente não pode entrar
suposta normalidade das coisas agora que o processo de impeachment se encerrou no Congresso e que as eleições municipais vão passar. Acho que a gente precisa necessariamente continuar denunciando o golpe e resistindo a essa agenda do golpe que está avançando a passos bastante largos. Acho que a gente tem um dever de mostrar para a sociedade o tamanho do retrocesso que está sendo colocado e, inclusive, cobrar de setores que defenderam o processo de impeachment que se coloquem nesse momento diante desses retrocessos. E a outra tarefa que a gente precisa construir em paralelo é garantir uma renovação do campo progressista na nossa sociedade, tentar construir alguma unidade em torno dessa agenda, o que vai exigir autocríticas de diversas pontes desse processo, nossas inclusive, e tentar construir alguma unidade. Nós vamos virar uma frente ampla da esquerda, que pode ser, mas assim, não tenho muita resposta formada de como que a gente se organiza nesse momento, mas eu acho que a gente precisa começar a construir algumas pontes e construir alguma unidade, não só para fazer a resistência a essa agenda, mas para recolocar em discussão um projeto de país que a gente quer. Não dá para a gente fazer só a crítica, acho que a gente precisa necessariamente propor alguma coisa para as pessoas, e essa proposição para as pessoas precisa ser feita não de cima para baixo, mas precisa ser feita num processo altamente inclusivo, que todo mundo se sinta partícipe disso, porque se as pessoas não se sentirem assim, não tem por que elas se envolverem nesse processo. Acho que a minha geração talvez tenha uma tarefa importante aí nesse momento de conseguir assumir esse desafio e de tentar conectar as gerações anteriores à nossa e que tem o mérito da gente ter chegado à democracia que a gente chegou e de ter recolocado o Brasil num processo democrático e de conectar isso com as novas gerações que estão vindo e que estão reivindicando direitos de uma maneira muito clara e colocar todo mundo para conversar e fazer essas pontes. Então, não tenho fórmula pronta, acho que ninguém tem, mas se a gente não se dispuser a isso e se a gente achar que não tem mais o que fazer e ficar em casa, aí no lugar de demorar 10 anos para resolver esse problema, a gente vai demorar uns 25, talvez. Se a gente não fizer nada, a sequência de golpes e os golpes que têm acontecido dentro dos golpes vão levar a gente não aos anos 80, vão levar a gente à barbárie, né? Então, a gente precisa necessariamente reagir. Se tem uma coisa positiva na velocidade com que esse golpe está sendo implementado no país, é que talvez isso acorde as pessoas mais rápido. Talvez isso chame a atenção e talvez isso atinja as pessoas. E aí não é fazer o discurso do quanto pior, melhor, não. Porque a gente sabe que quem mais vai sofrer é a população mais pobre do país, que precisa do Estado e que já tem os seus direitos não garantidos e vai ter retrocessos ainda maiores nesse sentido. Mas se é para pegar algum aspecto interessante para a gente construir as nossas estratégias daqui para frente, é assim, se a intensidade e a velocidade da agenda do golpe for a que está sendo colocada agora, talvez a gente consiga mobilizar mais gente mais rápido e talvez eles atinjam negativamente uma parcela tão grande da sociedade que talvez daí seja possível trazer alguma resposta. Essa convergência das forças que juntou o capital, os capitalistas, a Fiesp, a FENABAN, o judiciário, sim, os políticos, como é que isso, como se deu essa conjunção e quais são os interesses que irão prevalecer nesse cenário do golpe? Acho que a elite brasileira nunca foi democrática, né? Assim, se a gente pegar a história do Brasil, os momentos que o povo, na sua maioria, obteve conquistas, não foi a custas de vitórias populares, foi a custa de alguma negociação, de alguma coalizão que se montou naquele momento, porque a elite brasileira, sempre que pôde, ela fez questão de exterminar os seus adversários. E a história brasileira mostra isso em diferentes momentos. E essa elite, ela é mais inteligente, ou ela tem sido mais inteligente historicamente do que a gente, porque, apesar dela ter um monte de divergências entre ela, quando ela define que ela tem um objetivo, ela consegue se unificar em torno desse objetivo. Então, o fato da gente ter tido, nesse momento, segmentos ruralistas, segmentos empresariais, da indústria, dos meios de comunicação, uma parte do judiciário, uma parte do Ministério Público, uma parte da Polícia Federal, se juntando para um objetivo muito claro, eles têm contradições enormes entre eles.
Do ponto de vista dos meios de comunicação, por exemplo, você tem empresas que são altamente defensoras do agronegócio e outras que não são defensoras do agronegócio. Mas nessa hora não interessa mais nada. Vamos juntar com os ruralistas, vamos todo mundo derrubar a esquerda, né? Tirar a esquerda do poder. Então, eles têm uma facilidade maior do que a nossa, até porque muitas vezes eles não operam do ponto de vista dos princípios, mas eles operam do ponto de vista do pragmatismo, para se juntar. Eu não acho que a gente tem que fazer a mesma coisa, acho que a gente tem que continuar defendendo os nossos princípios. Mas eu acho que o desafio que está colocado para a gente vai exigir da gente, não é recuar dos princípios de maneira nenhuma, mas é a gente abrir mão de algumas convicções para construir essa unidade. Eu quero conseguir dialogar com setores democráticos de partidos que não estão necessariamente na esquerda hoje. Se a gente não conseguir envolver esses setores democráticos, a gente vai continuar sendo minoritário na sociedade. Eu quero conseguir envolver setores democráticos da igreja, apesar da igreja fazer uma campanha enorme contra os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, né? Eu quero, assim, acho que a gente precisa conseguir encontrar pontos de contato para superar esse poder enorme que a elite brasileira tem há 500 anos. No cenário que a gente vive hoje, de grande concentração dos meios de comunicação de massa e de ausência de diversidade e pluralidade numa mídia alternativa, tal, a internet acabou ocupando um espaço central e hoje ainda é o meio de comunicação mais plural e mais diverso que a gente tem. Mas a gente precisa entender as limitações desse espaço. Em primeiro lugar, a gente está falando de um meio de comunicação que está fora da realidade de quase metade da população brasileira. Então, achar que a gente vai só pela internet resolver o problema de acesso à informação e liberdade de expressão da população é um equívoco. A gente precisa ocupar a internet, precisa disputar a internet, precisa fazer isso melhor do que a gente faz, mas não achar que a gente vai resolver só pela internet. Por outro lado, a gente precisa olhar o cenário internacional da internet. A gente está falando, nesse caso, de um meio que é globalizado. E os grandes grupos de comunicação internacionais começam cada vez mais a se apropriar da internet, né? Então, não tem vácuo no capitalismo, né? Hoje, o poder que um buscador como o Google ou que uma rede social como o Facebook tem, inclusive no agendamento de debates públicos, é muito grande. E é fundamental que a gente discuta o poder desses grandes grupos. Não é só o Brasil que tem que discutir isso. O mundo já está discutindo. Como é que você consegue regular, num país como os Estados Unidos, por exemplo, e impedir a concentração do rádio e da televisão e não consegue impedir a concentração do Facebook na rede, né? Mas é um desafio que está colocado para a gente, assim. O mundo inteiro está fazendo esse debate nesse momento. Enquanto isso, enquanto a gente disputa que a internet continue sendo esse espaço livre e plural, que a gente possa exercer a nossa liberdade de expressão na internet, eu acho que é fundamental a gente desenvolver e fortalecer esses mecanismos de comunicação que existem nas redes. Fortalecer os blogs, fortalecer sites de notícia alternativa, fortalecer mídia ninja que faz transmissão ao vivo, fortalecer e conseguir começar a construir algumas pontes entre eles também. Eu acho que a gente teve alguns exemplos interessantes nesse processo de luta contra o golpe, em que as diferentes mídias alternativas que operam na internet trabalharam juntas e operaram juntas para fazer essa disputa de ideias na sociedade. Você teve episódios em alguns protestos em que claramente a sociedade no geral que estava na rede estava se pautando pelo que estava vendo na mídia ninja, não pelo que estava saindo no Estadão, ou na Folha, ou no site da Veja, né, ou no site do G1. Então, tem um potencial muito grande que precisa ser melhor explorado por todos nós. Mas se a gente fizer só esse debate sem olhar por que está acontecendo na internet do ponto de vista internacional de controle por esses grandes grupos de comunicação, a gente corre o risco de, daqui muito pouco tempo, a internet não ser mais esse espaço e a gente ter perdido também essa ferramenta de comunicação alternativa. A luta pela saúde como um direito, ela passa necessariamente, assim como a luta e a reivindicação de vários direitos, ela passa também pela luta pelo direito à comunicação. E não à toa, o campo da saúde hoje tem uma compreensão muito grande disso. Todas as conferências nacionais de saúde debatem a agenda da comunicação, debatem a questão do direito à informação. E nós mesmos, como queremos sair da caixinha de quem são os especialistas da comunicação e defender a comunicação como um direito, há muito tempo a gente tem feito um trabalho justamente de fazer essas pontes com os outros setores, porque a gente tem a convicção de que sem um sistema midiático plural no país, não é só a minha liberdade de expressão que está sendo afetada.
São todos, é o projeto de país que a gente tem e a visão de sociedade que a gente defende. Sem a gente poder se expressar, o direito à saúde sai prejudicado, o direito à educação sai, a reforma agrária continua sem sair do lugar, quer dizer, todos os outros direitos também são. Então, a gente está falando de uma transversalidade que precisa necessariamente se ampliar. E acho que as organizações do campo da saúde e as organizações do campo da comunicação têm procurado já fazer esses laços. O Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação tem organizações que atuam no campo da saúde, que são afiliadas ao Fórum. Nós procuramos sempre participar dos espaços de saúde, não só das conferências nacionais, mas de debates grandes, assim. Temos uma parceria ótima com o Canal Saúde, que é ligado à Fiocruz e desenvolve um papel super importante de acesso à informação da população. Acho que essas pontes a gente precisa intensificar e acho que há total abertura para isso, para a gente trabalhar junto e fortalecer ambos os direitos, né? Só fala, quem é Intervozes? O que é? O Intervozes é um coletivo que existe há 13 anos, que é formado por comunicadores, advogados, pessoas de diferentes áreas, e que defende a comunicação como um direito fundamental. Ele se articula com várias organizações da luta pela democratização da comunicação, mas ele se articula também com o movimento feminista, o movimento negro, movimentos de outros campos, para fazer a defesa desse direito. Estou satisfeita.